Olá, como vai? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Cobra Dev. Então, nesse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre orientação a objetos. Para exemplificar, tá, eu vou utilizar aqui a Bíblia. Não sei se você conhece, mas muitas pessoas leem a Bíblia, gostam de ler a Bíblia, e isso facilita o entendimento, tá? Eu gosto de utilizar vários exemplos, tá? Várias coisas que eu posso ter uma didática ali, uma dinâmica para a pessoa entender aquilo que eu estou transmitindo, tá? Então, a gente vai utilizar aqui o exemplo da Bíblia, né? A Bíblia que é um livro, né? Um livro sagrado, a palavra de Deus, né? Para quem crê assim, tem fé. E dentro dela tem vários outros livros, tá? Então, a gente vai modelar isso aqui na programação. Então, assim, a gente vai ver a Bíblia como um objeto na programação. Né? A Bíblia ela não é um objeto, a gente não pode encarar ela assim, né? Quem crê dessa forma, mas na programação é assim que a gente vai vê-la, tá? Utilizá-la. A gente vai utilizar aqui a linguagem Java em programação orientada a objetos. Então, vamos lá, né? Vamos para a prática. Eu vou criar aqui um projeto no IntelliJ. Estou com o IntelliJ aberto, então New Project. Então vou vir aqui, ó, New Project. Vou escrever aqui Bíblia, tá? E aqui em Dev Projetos Tadeu, tá? Não vou criar um repositório Git. Linguagem Java, Build System Maven, JDK 1.8 e vou colocar aqui um Group ID br.com.cobradev Artifact ID Bíblia Sagrada e Create, tá? Bom, então a gente criou um projeto Maven aqui e temos aqui o pacote source main Java, tá? Bom, a gente vai criar então as nossas classes e vamos modelar, tá? É um exemplo bem simples, tá? Para você conseguir entender, né? Orientação a objetos e programação, né? Através da modelagem da Bíblia, tá? Então você que tem costume, né, familiarizado com a Bíblia, vai ficar bem fácil o entendimento. Bom, primeira coisa, eu vou criar aqui uma classe que vai ser uma classe de execução, uma classe de testes, onde a gente vai fazer os nossos testes, né? Só para mim testar se está funcionando aqui o projeto. Então eu vou colocar aqui, ó, o nome de app e vou criar aqui um método main só para a gente poder executar. Aí eu vou colocar aqui uma impressão na tela, né, no console, funcionando, né? Só para a gente ver aqui que está funcionando. Então, vou rodar o projeto e vamos esperar a saída no console, né? Ó, funcionando, tá? Então, beleza. Vou apagar isso aqui. Então, beleza. Então, o que a gente vai fazer, ó? Primeira coisa, eu vou criar aqui uma classe, tá? Eu criei um exemplo já aqui. Eu vou até olhar a minha cola para me fazer igual e eu vou te explicando, tá? Eu fiz esse exemplo aqui agora há pouco para mim te mostrar. Então, ó, eu não vou me preocupar com pacotes também, tá? O foco aqui é mais a parte conceitual, tá? E o codificar isso. Então, não vou ficar criando pacotes, tá? Vou deixar as classes todas dentro aqui desse pacote Java, tá bom? Source main Java. Então, vou criar aqui, ó, uma classe chamada Bíblia, tá? Bom, por que eu preciso dessa classe? Eu vou trabalhar com objetos, então eu preciso ter objetos Bíblia, tá? Então, objeto são instâncias de classes, tá? Então, para mim ter um objeto, eu preciso de uma classe, né? A classe é uma forma, tá? É o gabarito de um objeto. Então, o que eu preciso aqui, ó? Não se preocupa muito com as palavras reservadas que a gente diz, tá? Public, class, tá?
Isso aqui são coisas técnicas da linguagem Java, tá? Se preocupe em entender o conceito, tá? A modelagem que a gente vai fazer aqui. Né? Foque aí na orientação a objetos. Bom, a Bíblia, ela tem várias coisas, tem várias propriedades e características, né? Por exemplo, ela tem quantidade de páginas, né? Ela tem se a capa é grossa ou não, ela tem a edição, né? Ela tem aqui a editora, enfim, ela tem vários requisitos, né? Várias propriedades e várias coisas que ela tem, tá? Mas, para não prolongar muito aqui o exemplo, eu vou utilizar apenas dois, tá? Que é o que? A gente vai utilizar aqui, ó, Private String Edição, tá? Edição. Qual edição que qual a edição da Bíblia, tá? Tem várias edições e a gente vai ter isso daqui. Então não se preocupe com esse private, tá? Isso aqui é um modificador de acesso. Isso aqui pertence, né, à linguagem Java. É uma palavra reservada da linguagem. String, tá? Isso aqui é o tipo da informação de dado que eu vou salvar aqui, que é uma string, né, que é um texto literal, tá? Então são coisas técnicas da linguagem. Não se preocupe com isso agora. O que mais eu preciso? Bom, uma Bíblia, então a gente tem aqui a Bíblia ela é um livro, tá? Que dentro dela tem vários outros livros, tá? E aí a gente tem algumas separações que a gente poderia fazer, tá? Quais são os livros do Novo Testamento, do Velho Testamento, né? Existem 7 livros, se não me engano, que a Bíblia católica considera e a Bíblia evangélica não considera, tá? Então, a gente, assim, tem várias separações que a gente pode fazer, tá? Quais são os evangelhos, quais são as cartas paulinas, né? O Pentateuco. A gente não vai se preocupar com isso, esses detalhes, tá? A gente vai fazer uma modelagem simples para você entender. Então, a gente vai tratar tudo como livros, tá? Então, uma Bíblia, ela tem livros, tá bom? Então, é um livro, né? Um grande livro que tem vários livros aqui dentro, tá? Então, eu preciso de um objeto livro. Então, eu vou criar aqui uma classe livro, ó, new Java class livro. E olha só que interessante, né? Livro, tá? Ele tem vários capítulos, tá? Por exemplo, o livro de Mateus tem vários capítulos. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Procurando aqui para você. Aqui, ó. Olha só, tá vendo? O que são os capítulos? Tá? É isso aqui, ó. 13, ó. Aí 14, 15, 16. São esses números grandes aqui, ó. Então, um livro ele tem vários capítulos, tá? Desde o 1, tá, até vários, tá? Cada um tem uma quantidade. Então, a gente tem aqui vários capítulos. Então, eu vou criar uma classe chamada capítulo também. Botão direito, new Java class capítulo. Bom, capítulo tem versículos, tá? Então, perceba, a gente tem aqui, ó, por exemplo, 14, né? A gente tem aqui o 14, capítulo 14, ó, tem vários númerozinhos pequenininhos, né? Ó, 1, 2, 3, 4 e vai. Tá? Que a gente fala, capítulo tal e versículo tal. Né? Então, capítulo tem vários versículos. Então, a gente vai criar também uma classe chamada versículo, tá? Vamos começar a brincadeira, né? E conforme for precisando das coisas aqui, a gente vai criando, tá? Então, primeira coisa, né? A gente vai criar aqui um objeto Bíblia. Então, eu tenho uma classe Bíblia, tá? Eu vou criar um objeto Bíblia. Como é que eu faço para criar um objeto Bíblia, tá? A partir da classe Bíblia. Então, eu posso fazer assim, ó. Bíblia é igual a new
Bíblia, tá? Então, dessa forma, ó, eu tenho a classe Bíblia, tá? E dentro, aliás, aqui, tá, na minha classe app, que é a classe de execução do programa, que a gente vai fazer os testes, então eu tenho esse new Bíblia, quer dizer, eu estou criando uma instância a partir da classe Bíblia, então tem um objeto Bíblia aqui. Bom, e aqui dentro da Bíblia, tá, eu tenho edição. Bom, para mim trabalhar com isso, para mim recuperar o valor da edição ou atribuir valor, aqui no Java a gente costuma fazer assim, ó, criar os métodos getter e setter, tá? Basicamente, getter recupera valor e setter atribui. Então, vou clicar aqui em getter e setter edição, tá? Então, o get edição, tá? Basicamente, vou recuperar o valor da edição. Qual a edição que é essa Bíblia, tá? E o set edição, vou atribuir um valor para esse atributo edição, tá? Então, esse aqui é um atributo da classe. Isso aqui são métodos, tá? Métodos quer dizer o quê? São ações que eu posso fazer. Então, qual que é a ação desse get edição? Recuperar o valor para o atributo edição. Qual que é a ação do set edição? Atribuir um valor ao atributo, tá? Então, eu pego o valor que eu quero atribuir, que está aqui, né? E atribuo aqui no atributo, tá? Então, isso aqui é uma variável, isso aqui é um atributo. São detalhes, técnicas aí da linguagem que a gente não vai focar. Então, beleza. O que eu vou fazer aqui na minha execução? Eu vou simplesmente, ó, fazer o que? Bíblia.set edição. Eu vou informar o quê? Qual que é a edição dessa Bíblia? Bom, a edição dela, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, como Almeida revisado e atualizado. Estou seguindo meu exemplo aqui, ó. Então, ó, Almeida revisada, atualizada. Ok? Então, isso aqui é uma das versões, mas poderia ser outras, né? Ó, nova tradução da linguagem de hoje, né? Nova versão internacional, NVI, enfim. Né? É só um exemplo aqui, ó. E a Bíblia também, a Bíblia ela tem livros, tá? Então, a gente ainda não criou os livros, tá? Dentro da Bíblia, a gente tem a classe livro. Então, a gente precisa o quê? Dentro aqui da Bíblia, além da edição, tá? Que poderia também ter vários atributos, né? Qual que é a editora aqui, qual que é a tradução e tudo mais, tá? A gente já está tratando a edição, né? Como subentende como tradução. Enfim, a gente não vai levar em conta outros atributos para não prolongar, tá? Eu vou colocar o quê? Agora a gente precisa do quê? De livros. Então, o que a Bíblia tem, além da edição? Ela tem livros. Então, eu vou criar aqui, ó. Livro. Só que, olha só. Ela tem vários livros, tá? A Bíblia ela tem vários livros. Mateus, Marcos, Lucas, João, etc. Tá? Então, eu preciso de uma lista de livros. Um conjunto, uma coleção. Tá? Então, como é que eu faço isso aqui no Java? Então, eu coloco aqui um list. E eu preciso importar esse list, tá? Dou um Alt Enter aqui no IntelliJ. Então, eu importei aqui, ó, o list. Agora eu posso usar o list. Então, eu tenho aqui uma lista de livros. Então, livros. Então, o que esse livros representa, tá? Um conjunto, né, de coisas, uma coleção, vários livros. Então, eu tenho que iniciar essa lista aqui. Então, no Java, eu coloco assim, new array list, tá? Então, lista é uma interface e array list é uma classe que implementa essa interface. Isso aqui é técnica, tá? Vamos focar no conceitual, não se preocupe com isso agora, tá? Mas eu estou criando um objeto aqui, que é uma lista de livros, tá? Então, agora eu tenho o quê? Uma Bíblia com uma lista vazia de livros, sem livros nenhum, tá? Porque eu não criei ainda. Então, eu vou aqui, dar um Alt Insert no IntelliJ, ó, Getter e Setter, e pronto. Tenho aqui agora os livros. Get livros, set livros. Tá? Mesma coisa que eu ensinei aqui, tá? Obter valor e atribuir valor. Bom, então beleza.
Agora, poderia vir aqui, ó, tá? E fazer o quê? Ó, Bíblia.set livros. Aí eu tenho que passar o quê? Uma lista de livros, tá? Só que eu não tenho essa lista de livros, tá? Porém, a gente não vai utilizar esses 7 livros, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar, ó, a gente vai pegar get livros, tá? Ou seja, os livros existentes da Bíblia, e vamos dar um add para adicionar um novo livro, tá? Só que a gente não criou esse livro. Então a gente vai primeiro voltar aqui no livro. E o que tem o livro? Bom, o livro ele tem um nome, ele tem uma abreviatura, ele tem um testamento, né? De qual testamento que é esse livro? Do Antigo ou do Novo? Para isso a gente vai criar o quê? Um enum de testamento, ó, new Java Class enum testamento, tá? E esse testamento, né, o que a gente vai fazer nele? A gente vai colocar assim, ó, novo e antigo, tá? Por que o enum? Tá? O enum é uma abordagem aqui no Java, tá, que a gente pode criar valores fixos, estáticos, tá? Por exemplo, quais são os 2 únicos testamentos que a gente tem na Bíblia? O Novo e o Antigo. Tá? Então são 2 valores fixos que eu tenho, que eu posso criar através de uma enumeração, tá? Novo e Antigo. Então o que eu vou fazer? Aqui no livro eu vou colocar isso. Testamento, que eu acabei de criar. Bom, agora, o que tem também o livro? Então, ele tem nome e abreviatura, né, que é basicamente isso daqui, né? Eu vou pegar aqui no começo, ó. Se você ver aqui, ó, por exemplo, livro, tá aqui, ó, nome. Qual que é o nome? Gênesis, né? Qual que é a abreviatura? GN, aqui, ó, abreve, né? Qual que é o testamento? Aqui, ó, antigo, tá? Então, são coisas que um livro tem, tá? E eu preciso o quê? Um livro, tá? Ele tem vários capítulos. Por exemplo, o livro de Mateus, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Então, a gente vai criar aqui uma lista de capítulo. Vou colocar aqui capítulos é igual a new array list. Igual a gente fez aqui com os livros, tá? O mesmo conceito. Só vou importar aqui, ó, Alt Enter, Import Class. Então tá bom, agora o que a gente vai fazer? Criar os setter e getters, tá? Igual a gente fez aqui na classe da Bíblia. Então, Alt Insert no IntelliJ, né? Getter Setter, vou selecionar todos os atributos da classe e criar. Tá? Então, com isso a gente vai conseguir recuperar valor e atribuir valor para cada atributo. Tá? Bom, então, agora, né, a gente pode adicionar livros aqui, ó, nessa Bíblia. Tá? Só que por enquanto eu não vou mexer, eu vou terminar as outras estruturas, tá? Para a gente poder depois mexer só com a classe aqui de app, né, de aplicação. Então a Bíblia está certo, né? A gente tem aqui a edição dela, quais são os livros. O livro também, a gente já finalizou. E vamos agora, o testamento também, e agora para o capítulo, né? Então o capítulo, ele tem o quê? Bom, ele tem um número, né? Qual que é o número do capítulo? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Então, o capítulo, ele tem também um livro, né? Esse capítulo de número tal é de qual livro? Porque cada livro tem seus capítulos. Ou seja, existe o capítulo 1 para o livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, etc. Tá? Então, existe um mesmo capítulo de número 1 que é para vários livros. Só que cada número é de um capítulo específico. Existe o capítulo 1 para Mateus, capítulo 1 para João, capítulo 1 para Marcos. Então, cada capítulo tem
o seu livro, tá? E o capítulo, ele tem também os versículos, né? Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, um capítulo qualquer. Esse capítulo aqui, ó, capítulo 3, tá? Do livro de 1 Reis, ó. Olha só quantos capítulos ele tem aqui embaixo. Ó, tem capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Versículos, tá? Tô confundindo aqui. Então, olha só quantos versículos, tá? Tem esse capítulo 3 aqui, ó. Ó, esse número 3 grandão, tá vendo? Aqui do livro de 1 Reis, olha só quantos versículos ele tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim, tem vários versículos. Então a gente tem o quê? Uma lista de versículos para cada capítulo. Então a gente vai colocar assim, ó. Private list, versículos é igual a new array list. Então, vamos importar aqui. E vamos agora criar aqui os getters e setters para atribuir e recuperar valor dos atributos. São informações que o tipo, né, o objeto vai ter. Bom, ok. O versículo ele tem também as suas propriedades. Então, quais são? Então, o que a gente tem no versículo? Então, o número, né? Ou seja, qual que é o número do versículo? Versículo 1, 2, 3, 4, 5. Enfim, então a gente tem que ter aqui um número, que é um número, né, inteiro. Por isso que a gente coloca int aqui, tá? É um número inteiro. Então, existe um capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, enfim, uma infinidade. Então, o versículo ele vai ter um número, ele vai ter o quê? Um texto, tá? Ó, agora, por quê? Porque se eu pegar aqui, ó, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, o versículo 11 aqui, ó, desse capítulo 4 aqui de 1 Reis. Então ele tem um texto, ó, bem, aqui, ó, bem, Abinadab tinha toda a cordilheira, enfim, né, tem um texto. Então cada versículo ele tem um texto e também um capítulo, tá? Ó, esse versículo que eu acabei de ler aqui, tá? É do capítulo 4. Então, cada versículo tem um capítulo. Então, a gente está amarrando as coisas, tá? A gente tem que fazer essa amarração para que as coisas possam funcionar, tá? Possa fazer um sentido na nossa modelagem. Então, cada versículo ele tem um capítulo específico, tá? Então, vou colocar aqui capítulo e a mesma coisa, né? Então, getters e setters para atribuir e recuperar valor dos atributos. Então, tá. Versículo. Número, texto, capítulo. Testamento, tá ok? O capítulo, né? Número, livro e versículos. Ok. Vamos ver aqui agora o livro. Ó. Nome, abreviatura, testamento, capítulos. Ok, então a gente já finalizou a modelagem. Agora a gente vai fazer os testes, tá? Aqui na classe de aplicação. A gente vai fazer alguns testes aqui para ver tudo isso aqui funcionando, tá? Bom, então ó, eu já acabei de criar uma Bíblia e informei a edição dela. Então, eu vou começar agora aqui, ó, criando um capítulo, tá? Um capítulo qualquer, tá? Vou colocar aqui um capítulo é igual a new capítulo, né? Como a gente viu aqui embaixo, ó, tá? Eu estou criando um objeto da classe capítulo, tá? Então, é uma instância da classe capítulo, que é um objeto. Então, isso aqui é a classe, isso aqui é um objeto porque eu usei aqui o new, operador new, tá? E eu vou colocar aqui um número, ó, capítulo.set número. Então, número 1 para esse capítulo. Ó, esse capítulo aqui vai ser o capítulo 1. Beleza, existem vários capítulos 1 na Bíblia, né?
dos vários livros que a gente tem, existem vários capítulos 1. Ok, vamos dar continuidade aqui. Ó. Vamos criar agora um versículo. Ó, versículo é igual a new versículo. E aí, ó, eu preciso informar agora as propriedades do versículo, que é o quê? São os atributos, tá? Que eu utilizo aqui os métodos setters, né? 7 número, 7 texto e 7 capítulo para atribuir valor a eles, tá? Então, o versículo, então, vou colocar aqui, ó, versículo ponto 7 capítulo, tá? Qual vai ser o capítulo? Então, né? Esse versículo, vamos supor que eu tenho aqui um versículo 1, tá? E vai fazer parte do capítulo 1 de algum livro. Então, eu preciso do capítulo. Então, o capítulo ó, é esse objeto aqui, ó. Perceba que esse 7 capítulo, ele recebe um objeto capítulo, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Capítulo. Qual que vai ser o número desse versículo? 7 número 1. Então, existe aqui o versículo 1 do capítulo 1. Só que a gente precisa também do quê? Do texto. Ó, eu vou colocar aqui o texto. Deixa eu pegar Mateus 1:1. Espera aí. Vamos aqui, ó. A gente vai utilizar aqui Mateus 1:1. Então eu criei um capítulo 1, criei um versículo 1, que a gente vai amarrar aqui a Mateus. Então, qual que é, ó, o capítulo 1 e versículo 1 ó, do livro de Mateus, olha só. Eu vou colocar ele aqui, no nosso exemplo, ó. Livro da genealogia de Jesus Cristo, vírgula, filho de Davi, vírgula, filho de Abraão. Pronto. Esse é o texto do versículo 1 do capítulo 1 do livro de Mateus. Então tá, agora a gente vai precisar criar o livro, né? Para a gente atribuir agora esse capítulo, esse versículo, tá? Então eu vou vir aqui, ó, vou criar aqui um livro. Livro é igual a new livro. Aí vamos atribuir os valores do que o livro tem. Então, ó, livro.setNome. A gente pegou o exemplo então do livro de Mateus, né? Então vou colocar aqui, ó, Mateus, tá? Livro.set abreviatura. Qual que é a abreviatura do livro de Mateus, então, né? Então tá aqui, ó, MT, tá? A gente até consegue ver aqui, ó, no índice geral, a abreviatura, ó. Tá aqui, ó. Aqui, ó. MT, né? Então a gente tem aqui. Agora, esse livro tem um testamento, né? O livro de Mateus pertence a qual testamento? Olha só aqui, ó. Novo Testamento, certo? Então aqui no índice geral eu peguei essa informação, aí eu vou fazer aqui, ó, livro.7 testamento. Aí para mim usar ó, esse novo aqui, ó, do testamento, tá? Eu coloco assim, ó, testamento.novo, tá? Assim que a gente usa o nosso enum que a gente criou. E agora eu preciso adicionar o primeiro capítulo nesse livro de Mateus. Então eu vou pegar, ó, livro, ponto. Eu não vou fazer assim, ó, tá? Ó, 7 capítulos, porque eu precisaria passar uma lista de capítulos aqui, ó. Tá? E eu quero passar capítulo por capítulo. Então eu vou pegar o get capítulos para recuperar os capítulos que eu já tenho. E vou adicionar aqui, ó, ponto .add. Aí eu vou adicionar um capítulo. Qual capítulo? Esse daqui, ó, que eu criei aqui em cima. Depois que eu criei ele aqui em cima, e depois o livro, tá? Então adiciono aqui, ó. Então perceba como é que a gente está amarrando as coisas, tá? Fazendo essa amarração, um relacionamento aí entre os objetos, a conversa, né? Trocando mensagens. Bom, após isso então a gente tem a Bíblia,
tá? Que eu setei aqui a edição. E eu vou ter que adicionar agora um livro, né? Para ela. Então, o único livro que a gente criou foi de Mateus. Então, vamos lá. Bíblia.getLivros, tá? Eu tô pegando aqui os livros já existentes, que não tem nenhum, tá? Uma lista vazia. Lembra que a gente criou aqui, ó, como uma nova lista aqui, ó. Nesse caso aqui vazia, tá? Sempre quando a gente cria assim uma lista vazia. Então, ó, getlivros.add. E aí, ó, eu vou colocar o quê? Qual livro? Esse livro aqui, ó, que eu criei, ó. Copiar ele aqui. Bom, agora eu vou pegar aqui, ó, capítulo.getversículos.add. Eu vou colocar o nosso versículo. Então, olha só, eu peguei aqui o capítulo que eu tinha criado. O capítulo, né, então ele tem aqui, ó, número, livro, versículos. A gente só tinha colocado o número, então faltou o quê? Adicionar o versículo, tá? Qual que é o versículo desse capítulo? É esse versículo 1. Então, Mateus 1, 1, tá? E faltou o livro, né? Capítulo.7 livro. Aí eu vou colocar aqui o livro que a gente criou. Então, agora esse capítulo, ó, esse capítulo 1, ele tem esse versículo 1 que a gente criou, que faz parte, né, desse capítulo 1. Então, a gente setou aqui, ó, adicionou o versículo, né, a esse capítulo, adicionou aqui o livro que a gente criou, tá? Então fica tudo bem amarrado, tá? Agora a gente vai fazer alguns testes aqui, ó. Vamos supor, então, que eu quero recuperar o livro, tá? Eu quero recuperar aqui o livro dessa Bíblia, tá? Um dos livros, tá? Eu quero... Bom, a gente fez um exemplo só com um livro, tá? Senão essa aula vai ficar mais grande aqui do que eu estou imaginando. Então, vamos supor que a gente tem aqui vários livros, tá? Eu só quero recuperar esse livro. Então, a gente vai fazer isso daqui, ó. Vou colocar aqui, ó, livro, live, é igual. Aí, ó, eu vou pegar aqui a Bíblia que a gente criou. Aí, o que eu vou fazer? .getLivros, tá? Eu preciso recuperar o quê? Dentro de todos os livros da Bíblia, eu preciso de um livro. Então eu vou filtrar esse livro. Olha só, estou pegando aqui, ó, vamos supor que a gente tem todos os livros da Bíblia aqui já pronto. Tá? E eu quero recuperar um, tá? Então eu vou utilizar aqui, ó, Bíblia. Estou pegando todos os livros, tá? E eu quero recuperar. Então eu vou utilizar aqui, ó, .string, tá? String é recurso aí que surgiu no Java 8 para a gente poder trabalhar com fluxos de dados, né? Chamados encadeados aí. De uma forma fluente, tá? Então, através disso, agora eu posso fazer um filtro, tá? Um filter. E aí eu preciso passar aqui uma expressão lambda nesse filter, então eu vou criar aqui uma variável chamada L, uma variável de escopo local aqui dentro desse filter. E o que eu quero, né? Aqui a seta da expressão lambda, e eu quero o quê? Que o nome, tá? De um desses elementos que eu estou filtrando seja igual a Mateus, tá bom? Então perceba, quando eu faço isso, né, eu estou varrendo essa lista de livros e eu estou filtrando. Olha, estou dizendo assim, olha, eu quero que você busque para mim, dentre todos os livros, tá, o que for de nome Mateus, tá? E aí, ó, ele vai fazer a filtragem para mim. Eu vou pedir o seguinte, olha, quando ele encontrar, me traz o primeiro, tá? E se ele não encontrar nada, eu quero que ele lance uma exceção no meu programa e fale, olha, não foi encontrado nada. Então, eu vou dar um or else throw, chamando então uma nova exception, tá? Não se preocupa com essa sintaxe agora, tá? Isso aqui é um método de reference. Se preocupa em entender o conceito, tá? Da coisa aqui. Bom, por eu estar, então, utilizando aqui uma exceção, tá? Dizendo assim, olha, se não encontrar nada, lança uma exceção. E essa exceção aqui, olha, extende dessa
desse trouble, né? Eu preciso então adicionar aqui, ó, no método, né, dizendo que ele lança uma exception, tá? Então, basicamente, se ele encontrar, ele vai me retornar o livro de Mateus com todos os objetos preenchidos bonitinho aqui. Se não, ele vai me lançar uma exceção. Por enquanto, vamos deixar assim. E agora eu vou fazer a mesma coisa com o capítulo. Ó, capítulo, cap é igual. Mas da onde que eu vou pegar o capítulo? Não vai ser mais da Bíblia. Vai ser desse livro aqui, ó, que eu recuperei da Bíblia. Então, eu vou colocar livro, ponto get capítulos. Aí mesma coisa, né? Ó, ponto stream, ponto filter. E eu quero o quê? Eu quero que seja recuperado o capítulo de número 1. Tá? Aí eu faço a mesma coisa, né? Vou até copiar aqui para ficar mais rápido, tá? Ó, busca o primeiro para mim, tá? Se for encontrado, beleza, se não, lança uma exceção. Mesma coisa agora para o versículo. O versículo é igual. O versículo eu vou pegar do capítulo, tá? Porque o capítulo tem versículo. Então eu vou pegar aqui, ó, o capítulo. Aí, ó, vou pegar os versículos do capítulo. Vou colocar aqui, ó. Mesma coisa, né? String. Aí o filter. E eu quero... Aqui vai ser a mesma coisa, né? Basicamente, que eu quero o primeiro versículo, tá? Então, é a mesma abordagem aqui, ó. Bom, então, agora vamos fazer os testes, tá? Eu vou fazer aqui os testes imprimindo na tela. Por exemplo, né, qual que seria, então, o texto desse versículo? Bom, a gente só tem um versículo aqui, que é esse daqui, certo? Então a gente quer o texto dele, então tem que imprimir isso aqui no console. Vamos ver se está funcionando? Então vamos criar aqui um comando para imprimir na tela e vamos ver aqui, ó, versículo.getTexto. Lembra que eu falei que o get, então a gente recuperava o valor dos atributos? Então eu quero recuperar o valor do texto do versículo. Então vamos lá, vou rodar aqui o programa, vamos ver se vai imprimir para mim o versículo, o texto do versículo. Ó, imprimiu, tá vendo? Certinho aqui, ó. Agora, um outro teste. Vou fazer o seguinte. Primeiro vou, para ficar mais fácil pra gente, vou organizar aqui, ó. Eu vou colocar, fazer dessa forma aqui, ó. Eu já deixei organizadinho pra gente. Ó, versículo ponto get capítulo. Aqui eu vou tirar, porque agora eu vou fazer o seguinte, agora eu vou colocar assim, ó, vou deixar imprimir isso daqui, tá? E aqui no final eu vou imprimir o quê? Vou imprimir o capítulo e o versículo, tá? Então, para mim não quebrar a linha e o capítulo e o versículo ser impresso aqui embaixo, tá? Eu vou tirar esse LN daqui, tá? E aí eu quero o quê? O capítulo. A partir do capítulo, eu quero o livro e eu quero o nome do livro. Por quê? Porque eu quero que seja impresso, ó, o versículo, né, e o capítulo, aliás, o texto do versículo, né, o capítulo do versículo, só que antes o quê? O nome do livro, né? Por exemplo, Mateus 1, né? Então eu vou pegar o nome do livro, aí eu vou concatenar aqui com um espaço. Aí eu vou pegar o quê? O número do capítulo, tá? Que é esse cap que a gente criou aqui em cima, que a gente recuperou. Número. Aí eu vou concatenar com o quê? Com os dois pontos e com o versículo ponto get número. Ah, tá. Isso aqui não posso fazer assim, né? Porque eu já estou fechando aqui.
Bom, aí eu vou terminar fechando dessa forma aqui, tá? Vai ser basicamente entre parênteses, né? Nome do livro, espaço, capítulo, 2 pontos, versículo, tá? Vamos ver se vai funcionar isso daqui? Vamos dar o play. Ó, aqui ó, tá vendo? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, Mateus 1. Tá? Então a gente amarrou as coisas aqui e foi recuperando. Agora vamos supor que eu não tenha, tá? Não tenha esse livro. Por exemplo, Mateus 2S. Não existe Mateus com 2S, a gente não criou esse livro com esse nome. Tá? E aí o que vai acontecer? Ó, lançou a exceção. Só que eu não sei, tá uma exceção muito genérica, né? Eu posso melhorar isso daqui, ó. Eu posso criar, por exemplo, uma classe de exceção chamada livro não encontrado exception. Aí, ó, eu vou fazer ela estender de runtime exception. Por que runtime exception? Porque daí eu não vou precisar colocar esse throws aqui, vai ser em tempo de execução, tá? Aí a gente vai só criar aqui um construtor da exceção e chamar aqui o construtor da superclasse, só passando a mensagem livro não encontrado. Ok? Não se preocupe, tá? Com extends, runtime exception, são coisas técnicas do Java, tá? Foque no conceito. Bom, então aqui agora a gente vai, em vez de colocar aqui, ó, exception new, a gente vai colocar livro não encontrado exception. Ó, parou aqui o erro porque da forma que estava, né, eu precisava usar o throws aqui. Enfim, coisas técnicas do Java. Eu vou criar também, tá, para o capítulo e versículo. Então, ó, livro, capítulo não encontrado exception. Aí eu vou colocar aqui capítulo não encontrado exception e também para o versículo, tá? Versículo não encontrado exception. Aí versículo não encontrado exception. Daí eu venho aqui e coloco aqui no capítulo, ó, capítulo não encontrado exception e versículo não encontrado exception. Show de bola. Agora, se eu rodar da forma que está aqui, ó, buscando por Mateus com 2S, olha só o que vai acontecer. Ele não vai encontrar. Opa, não encontrou. Livro não encontrado exception. Opa, eu já sei que é uma exceção de que o livro não foi encontrado. Ó, livro não encontrado. Então eu consigo tratar, né, essa mensagem dessa forma. Mesma coisa aqui, né? Se eu agora arrumar aqui, mas se eu buscar, por exemplo, o capítulo 2, que a gente não criou, tá? Como a gente não criou, ele não existe. Se eu mandar imprimir, ó, capítulo não encontrado exception, capítulo não encontrado, tá? Mesma coisa para o versículo. Vamos fazer um teste? Vou colocar aqui um versículo 4. Não existe, a gente não criou o versículo 4. Vamos ver. Versículo não encontrado exception, versículo não encontrado, tá? Então, perceba que funcionou certinho, né? Deixa eu voltar aqui para o número 1, mandar imprimir. Ó, número 1 existe, então ele encontrou. Aí ele imprimiu para mim. Bom, eu poderia criar aqui, ó, vários capítulos. Capítulo 2, 3, 4, versículo 2, 3, 4. Para cada versículo eu ir colocando aqui, ó, o texto dele. Aí eu vou criando livros, né? E vou amarrando, né, vou adicionando, né, na lista de capítulos do livro e os livros da Bíblia, né, os diversos livros aqui, ó, dentro da Bíblia, tá? Eu posso criar várias Bíblias, inclusive, com outras traduções, né, outras edições, enfim, tá? Isso aqui foi um exemplo para a gente entender um pouco sobre orientação a objetos, né, um pouco sobre Java, principalmente orientação a objetos, tá? Forma conceitual ali.
de como que as coisas funcionam, como que os objetos conversam, trocam mensagens. Se eu fosse falar aqui de forma detalhada, iria gastar aqui muitas horas e muitas horas mesmo, tá? Então, de uma forma, em tese, rápida, mas acho que até demorou um pouco, né? Esse vídeo vai dar uns bons minutos aí. Mas espero que você tenha entendido, tá, o conceito, né, de como que funciona aí um pouco esse mundo da programação com Java, orientação a objetos, tá? Isso aqui foi só a ponta do iceberg, tá? Só uma pincelada para você entender um pouco sobre esse mundo aqui. Se você gostou, curte o vídeo, tá? Dá o seu like, compartilha e nos ajude aí a crescer aí o canal, as redes sociais, Instagram, YouTube, tá? Dentre outros. Então, te vejo no próximo vídeo. Forte abraço!